Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje é dia de final no Skilling Open 2020. Magnus Carlsen contra Wesley So, vai ser um match aí fantástico. Serão 2 dias aí de partidas entre esses dois jogadores. Falando em final, eu quero mostrar hoje pra vocês aqui, quero agradecer o Gabriel Grozinski, que me fez a sugestão dessa partida que aconteceu no Mundial de 1990 entre Garry Kasparov e Anatoly Karpov. Uma partida sensacional, olha, é uma partida de outro mundo, sinceramente é uma partida de outro mundo. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui é realmente é coisa rara, é coisa rara. Vamos dar uma olhada então. Garry Kasparov de brancas abre a partida com o peão do rei E4. E aqui o Karpov responde com o peão do rei E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6. E aqui bispo B5, o Garry Kasparov vai para abertura espanhola aí, ou Rui Lopes. O Karpov aqui responde com A6, atacando o bispo. Aqui, né, pessoal, para quem tá começando no xadrez, puxa, não dá para capturar aqui o cavalo e depois ganhar um peão? Na verdade, não dá para ganhar um peão, né? As pretas ficam bem aqui depois de dama D4, tá? Então saiba, se alguém jogar isso contra você e você tiver de negras, né, a resposta é exatamente essa. Dando um duplo aqui, vai recuperar o peão, tá bom? Um abraço aí ao professor Eduardo Krempel, que me ensinou isso na década de 90, quando eu tava aprendendo xadrez. E aqui então, depois de A6, bispo A4 foi jogado aqui pelo Garry Kasparov. Cavalo em F6 agora pelo Karpov, atacando o peão central. O Kasparov vai para roque, e tudo bem, deixando o peão aqui central. Muita gente captura, muita gente não captura. Se capturar, as brancas conseguem bastante iniciativa, mas dá para jogar também isso de negras. A partida seguiu com bispo em E7, o Karpov preferiu aí simplesmente desenvolver. Torre em E1 pelo Kasparov, B5 atacando o bispo B3 e aqui D6. O Kasparov faz C3, é o lance mais jogado de longe nessa posição. Muitas vezes as brancas querem enfrentar cavalo em A5 com bispo C2, né? Então mantendo aí esse bispo de casas claras. Então a partida seguiu com roque aqui pelo Karpov e agora H3 aqui pelo Kasparov. Lance teórico também é o lance mais jogado na posição, evitando a entrada do bispo em G4. Bispo B7 aqui pelo Karpov, D4, né? O tão sonhado centro clássico de quem joga a abertura Rui Lopes. Os peões em D4 e E4 que são muito fortes, ficam muito bons aí no centro. Torre em E8 pelo Karpov, desenvolvendo a torre, e agora cavalo de bem D2, desenvolvendo aí o cavalo Kasparov. Bispo em F8, A4, atacando aí essa estrutura avançada de peões das negras. H6 e agora bispo em C2 aqui pelo Kasparov, colocando mais uma proteção no peão central. E por D4, C por D4, cavalo B4 atacando o bispo, e agora o bispo se esconde aqui em B1, mantendo aí o bispo Kasparov. C5 pelo Karpov, né? A manobra típica também de quem joga isso de negras, né? Em algum momento tirar o cavalo ou para 5 para B4, igual o Karpov fez aqui. E aí joga o lance C5, atuando, né? Tentando lutar aqui pelo centro. E aqui D5 pelo Kasparov, dificultando o retorno do cavalo, bloqueando aqui o bispo de casas claras, mas também tem uma dificuldade aqui em utilizar o próprio bispo. Cavalo D7 foi jogado, torre em A3, F5 pelo Karpov, buscando uma ruptura no centro, torre de A em E3 protegendo, e agora cavalo em F6, trazendo mais um ataque ao peão central. Cavalo em H2 aqui pelo Kasparov, agora rei H8 aqui pelo Karpov, colocando o rei aí em segurança, tirando dessa diagonal, e aqui o Kasparov segue com B3, trazendo mais uma proteção para o peão de A4. Temos B por A4, B por A4 e C4. O Karpov tem um peão passado, agora ele vai avançando com esse peão passado. E aqui a partida já começa a ficar interessante, né? O que é esse lance C4 do Karpov, né? Por que ele está entregando esse peão? O Kasparov poderia simplesmente capturar, você pode estar pensando isso, né? O problema todo é que o cavalo, quando captura, ele está deixando aqui de proteger em E4. Então o Karpov está lutando aí para capturar o peão central, né? Ele poderia seguir aqui com o cavalo por E4, por exemplo, o bispo por E4, F por E4, torre por E4, a torre por E4, torre por E4 e depois bispo por D5, né? Olha que legal, né? Bonita essa continuação, né? Essa turma aí realmente joga dimensões na frente, muitos lances na frente, né? Depois de torre
D4 aqui, simplesmente o bispo volta para G8. Tem várias opções aqui, né? Bispo G8, torre C8, enfim. Com um jogo bastante equilibrado aí, né? Tá? Poderia ter seguido dessa forma, mas não foi assim que seguiu. Por isso o Kasparov não capturou aqui em C4 e seguiu simplesmente com bispo em B2. O Karpov seguiu com F por E4, cavalo por E4 e cavalo de F por D5, ganhando um peão, né? O Karpov agora tem um peão a mais. E o Kasparov, além de ter perdido um peão, tá com a torre atacada. Será que ele fez besteira? Claro que não, essa turma aqui pensa longe demais. O Kasparov segue agora com torre G3, né? Então o Kasparov entregou um peão, mas ele tem um par de bispos monstruoso na posição, uma torre atacando com tudo e cavalos prontos para o ataque, né? E a dama também se juntando ao ataque em breve. Então o Kasparov tá apontando todas as peças aí para a ala do rei do Karpov, enquanto o Karpov está querendo ganhar peão aqui ou avançar na ala da dama, o Kasparov está preparando o checkmate. A partida seguiu com torre em E6, aqui o Karpov tentando segurar a entrada da torre em G6, tentando segurar o ponto de D6 que estava bastante pressionado. E agora então o Kasparov seguiu com cavalo G4. Dama em E8 aqui pelo Karpov, botando pressão na posição. Se o cavalo sair daí, o Karpov vai capturar lá em E1. O que ele não contava era com o próximo lance do Kasparov aqui, que começa. Aqui a gente vê que a turma é boa de cálculo pra valer, né? Essa turma estuda cálculo demais. Kasparov e Karpov são alunos da mesma escola, da escola do Botvinnik, né? E aí o Botvinnik, um dos braços direitos dele, né, o Dvoretsky, que também foi um grande professor, aí é braço direito, mas um grande publicador de livros também, da sua metodologia de ensino e tudo mais. Então a gente tem dois alunos dessa escola que pesa bastante para o cálculo. Então aqui eles realmente fazem muito estudo de cálculo, né? É impressionante o nível de cálculo deles e o Kasparov agora começa então realmente um universo paralelo aqui de cálculos com cavalo em H6. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, né? O que está acontecendo? Olha que posição complexa, é muito bonito isso. Aqui realmente não dá para o Karpov jogar a torre por H6, não foi o lance jogado. Aqui poderia seguir com cavalo por D6, abrindo um ataque descoberto na dama. E depois de dama em H5, propondo aqui as trocas das damas, o Kasparov teria torre G5. Que loucura é essa, Rafael? Dama por G5. Não, aí teria cavalo F7, dando cheque e capturando a dama na sequência. Tá, mas o Kasparov acabou de sacrificar uma peça e aí ele ia permitir aqui a troca das damas. Depois de dama D1, o que o Kasparov faria aqui? Aí aqui ele faria cavalo em F7 primeiro. Olha aqui a força do bispo, cortando o rei. Rei G8 forçado, cavalo por H6 cheque, o peão não pode capturar o cavalo, o bispo está cortando, rei H8 e aqui torre por D1, poderia seguir dessa forma. Ah, mas aí as pretas teriam, vamos mais, as pretas teriam C3 aí, agora ficam muito bem e tal, porque o bispo está atacado e agora o cavalo também está atacado, né? Porque o bispo não está mais cravando ali o peão. Na verdade, se continuasse assim, o Kasparov ainda teria cavalo em F7 cheque e depois de rei G8, o lance que exclama bispo G6. Que maravilhoso isso. O que ele está ameaçando com bispo G6? Torre H5, torre H8 checkmate. Como que protege isso? Então não daria tempo aqui de capturar o bispo. Olha que maravilhoso isso, senão torre H5 não tem como evitar o checkmate em H8. Então aqui teria que jogar cavalo em F4 para evitar torre H5 e ao mesmo tempo pressionando o bispo para depois capturar o cavalo. Poxa, então parece que as pretas estão bem aqui. Só que o Kasparov teria bispo por C3 e depois de cavalo por G6, capturando aqui o defensor do cavalo, poderia seguir com bispo por B4 e depois de bispo por B4, torre por G6, rei por F7, mas no final dessa história toda ainda teria torre B6 capturando uma peça de volta. E por isso o lance cavalo por H6 aqui do Kasparov. Que loucura, né? Porque no lance 37 ele jogaria torre B6 e recuperaria e ficaria com um final melhor, né? É muito cálculo, pessoal. É muito cálculo essa turma. E aí o Karpov também enxergou tudo isso, porque aqui a gente tem dois seres míticos, né? Dois gigantes. E o Karpov então segue imediatamente aqui com C3. O Kasparov segue com cavalo em F5 e agora o bispo aqui vai cair. C por B2. E como continuar? Dama G4 agora aqui pelo Kasparov.
enfim, a posição vai ficando difícil aqui, né? Tá ameaçando aqui uma entrada em H4, né? Os cavalos aqui saindo daqui, tem o bispo entrando, a torre e a dama aqui na mesma coluna, tem cavalo por G7 chegando. A posição é muito difícil aqui para o Karpov. O Karpov segue com bispo C8, e agora então cavalo por G7 seria um bom lance. As pretas poderiam talvez jogar dama G6, tentar algumas trocas. Mas aqui o Kasparov vai para o melhor lance, dama H4 cheque. E aqui o Karpov então pensa bastante e faz o lance torre H6. Aqui o lance colocando a torre na frente do cavalo. Por quê, Rafael? Por que não joga um lance como torre rei G8 simplesmente, né? É porque aqui o Kasparov jogaria o lance rei H2. Como assim? Ele não jogou rei G8 porque o Kasparov jogaria rei H2? Sim, qual a ideia de rei H2? Rei H2 liberando aqui o cavalo para poder jogar cavalo G5 e ameaçar mate sem ter problema de tomar a torre por E1 cheque. Então rei H2, o que parece um lance defensivo, seria um lance de extremo ataque. E aqui, depois de G6, por exemplo, poderia seguir simplesmente com o cavalo G5 ameaçando checkmate, torre A7 defendendo o cavalo por E6, e aí torre H7 atacando a dama. E aí o que o Kasparov poderia fazer nessa posição? Ele poderia jogar cavalo por F8 ameaçando dama por H7 e abrindo um ataque descoberto na dama. E depois de torre por H4, torre por E8. Olha o rolo. Bispo por F5, cavalo por G6, cheque. E depois de rei G7, bispo por F5. O bispo tem que continuar defendendo a casa de B1, hein? Notem isso. E depois de rei F7, então torre F8, cheque, rei G7 e simplesmente torre D8, colocando a torre em segurança. E as brancas têm uma posição vencedora aqui, uma torre a mais, e a promoção do peão controlada aqui pelo bispo. É coisa de maluco. Dama em H4 cheque, então por isso não rei G8 do Karpov e sim torre H6. A partida seguiu com cavalo por H6, G por H6 e agora sim rei H2 com a mesma ideia, né, de seguir com o cavalo. O Karpov faz o lance dama em E5, protegendo o peão, cravando a torre aqui do Kasparov. Mas não tem jeito, vem o lance agora. Cavalo G5, o que é isso, né? Deixando aqui a torre, agora atacando aqui a dama do Karpov. O Karpov não pode capturar a torre, senão simplesmente cavalo F7 entrega checkmate direto. Mais uma vez, olha a força do bispo aqui, combinado com a força da torre. Cavalo F7 seria checkmate. Portanto, cavalo G5, abrindo um ataque descoberto aqui para cima da dama. A dama não pode capturar o cavalo. O peão também não tem como, né? Tá cravado, então não daria para tentar nem o sacrifício da dama aqui em G5. O Karpov segue com dama em F6, mas agora torre E8 aqui pelo Kasparov, né? Aqui o Karpov ainda tentou bispo em F5, uma ideia bastante lógica, bloqueando a ação do Kasparov, possibilitando aqui algumas trocas, mas nessa posição o Kasparov realmente se supera aqui e faz o lance dama por H6 cheque, sacrificando agora a dama, Aqui não dá para recusar essa dama, né? Rei G8 aqui, tá vindo cavalo F7, ó. Por exemplo, se jogasse rei G8, tá vindo cavalo em F7 cheque, né? E depois aqui de rei por F7, simplesmente dama por F8 checkmate, tá? E se não jogasse rei por F7, se jogasse qualquer outra coisa aqui, também tá perdendo de uma vez, né? Bispo G6, por exemplo, tá vindo torre por G6 e com checkmate em mais alguns lances, né? Tá bom? Ganha da mesma forma, o bispo tá protegendo aqui a torre. Então, dama por H6 cheque, não dá para recusar essa dama. O Karpov captura, a partida segue com dama por H6. E agora, cavalo em F7 cheque, o rei não pode se movimentar para a coluna G. Rei H7 foi jogado forçado, mas agora bispo em F5 cheque. Aqui não há outro lance senão dama G6. Bispo por G6 cheque, rei G7. O bispo tem que continuar protegendo a casa de B1. A partida seguiu com torre por A8, capturando aí a torre bispo em E7. E agora torre B8. Temos A5 protegendo aí o cavalo. Bispo em E4 cheque, descoberto, deixando o cavalo. E depois de rei por F7, bispo por D5 cheque, o Karpov abandona aí a partida. Porque aqui, enfim, se cavalo captura o bispo, tá caindo aqui o peão. E se fizer qualquer outra coisa, tá vindo o bispo em A2 aqui, que também segura tudo, né? Se cavalo por A2, torre toma o peão, né? Então, o bispo A2 está segurando tudo aí, por isso que nessa posição o Karpov
abandonou a partida. Pessoal, é ou não é uma partida digna de um mundial aí, Kasparov contra Karpov nos anos 90? É muito cálculo dessa turma, é muito cálculo. A turma via muito na frente. Kasparov calculava muito na frente, Karpov calculavam muito na frente. Então aqui são partidas onde o que conta são as dimensões paralelas lá na frente, né? Você faz um lance pensando já em todas as ramificações, em várias ramificações lá na frente, para lá na frente ter uma posição melhor. O adversário enxerga também 17 lances depois e então impede. É uma coisa de outro mundo, né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Gabriel Grozinski, porque ele insistentemente me sugeriu essa partida nos últimos vídeos. Eu vi que eu acompanho os comentários, né, dos inscritos aqui no canal, e eu vi que o Gabriel estava insistindo. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nessa partida. Não é possível, né? Obrigado, Gabriel. Né? Infelizmente eu não tenho tempo de ver todas as sugestões que vão chegando, mas eu vou anotando, uma hora eu chego lá. Mas sensacional, gostei demais do vídeo, espero que vocês também tenham gostado. E hoje a gente tem final, hein? Hoje a gente tem aí o primeiro dia da final, então, aí do Skilling Open 2021, Magnus Carlsen contra Wesley So, dois gigantes aí nessa final. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, um bom domingo para todos vocês e até a próxima, valeu!